que ponto a ansiedade que eu sinto no meu dia a dia, na minha rotina, é uma ansiedade normal ou é uma ansiedade patológica? É uma ansiedade que eu preciso procurar um psiquiatra, que eu preciso procurar algum tipo de ajuda e começar um tratamento de fato. E sim, se você não sabia, existe sim uma ansiedade que é normal. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube e ao meu primeiro vídeo nessa rede. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra com especialização em psicoterapia e uma completa apaixonada pelo tema da saúde mental, principalmente em acadêmicos de medicina, médicos recém-formados e médicos ao longo da sua jornada. Foi exatamente por ter vivido uma jornada na medicina com muitos altos e baixos emocionais, desafios pessoais, que eu resolvi criar um espaço onde as pessoas, através da colaboração, pudessem ajudar umas às outras. A gente sabe que a vida na medicina, ela tende a ser pautada por muita competitividade, por muita exigência por performance, por usar o tempo mais efetivo possível. E eu queria criar um espaço onde as pessoas, através da colaboração, elas pudessem se ajudar. E foi nesse contexto, ao longo da minha residência de psiquiatria, que eu criei o R0. Um lugar onde as pessoas se ajudam e um lugar onde eu promovo propósito na medicina, para que as pessoas consigam encontrar o caminho que está mais alinhado com aquilo que elas buscam e assim viver uma jornada na medicina com mais saúde mental. Lá no R0 eu converso muito sobre esses temas, mas eu percebi que eu poderia ajudar também esses acadêmicos de medicina, esses médicos recém-formados, do ponto de vista de saúde mental, que é a minha especialidade, é a minha área de atuação. E foi por isso que eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube, para a gente conversar sobre saúde mental, sobre psiquiatria de uma maneira acolhedora, do ponto de vista de alguém que atende muitos médicos e acadêmicos de medicina no consultório e do ponto de vista de alguém que também passou por desafios ao longo da jornada e que acredita que tem um pouco a contribuir com vocês. Aqui eu quero falar sobre psiquiatria, sobre saúde mental de uma maneira direta, acessível e principalmente voltada para você, de maneira que você consiga refletir sobre o que eu estou dizendo aqui e aplicar isso de alguma forma na sua vida. O objetivo aqui não é ensinar psiquiatria. O objetivo é exatamente esse, trazer reflexões, aprendizados que você consiga aplicar na sua vida e viver uma jornada na medicina com mais saúde mental. Eu quero que você tenha aqui nesse canal o suporte que você sente que precisa e para que você entenda que você não está sozinho nessa jornada e que é possível trilhar um caminho na medicina de forma mais leve, mais conectada com seus valores. Então, se você quer conversar mais sobre saúde mental, sobre entender como você pode cuidar de você antes de cuidar das outras pessoas, eu acredito que esse canal é para você. Então não deixa de fazer sua inscrição, deixar seu joinha, like, comentário para o nosso canal atingir cada vez mais pessoas aqui no YouTube. E já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, e para essa primeira aula eu resolvi separar um tema que é muito comum no consultório e que frequentemente gera dúvidas. A ansiedade. Até que ponto a ansiedade que eu sinto no meu dia a dia, na minha rotina, é uma ansiedade normal ou é uma ansiedade patológica? É uma ansiedade que eu preciso procurar um psiquiatra, que eu preciso procurar algum tipo de ajuda e começar um tratamento de fato. E sim, se você não sabia, existe sim uma ansiedade que é normal. A ansiedade é uma reação do nosso corpo frente a um estímulo potencialmente estressor. Foi com a ansiedade que ao longo do tempo foi possível haver uma evolução das espécies. Então, o caçador que estava lá no meio da floresta, ele viu um leão, havia um disparo ali do sistema nervoso autônomo e ele saía correndo para fugir do leão. Então, esse medo, essa ansiedade que gera esse ímpeto da pessoa sair correndo e se proteger. Então, a ansiedade, até certo ponto, ela é protetiva, ela gera uma proteção. Então, essa ansiedade que, frente a estímulos potencialmente perigosos, aversivos,
gera uma preocupação, gera uma descarga ali de adrenalina e a pessoa age frente a isso, essa ansiedade pode ser normal. Agora o problema é quando essa ansiedade, ela paralisa. Então pensa só, se lá no meio da floresta a pessoa tivesse de frente de um leão, tivesse ali aquela descarga de adrenalina, viesse o medo e ela congelasse, ela não conseguisse sair correndo. Essa ansiedade seria a ansiedade que a gente fala de patológica, porque ela está gerando uma disfuncionalidade. A ansiedade, ela serve para uma coisa, só que ela está gerando um efeito oposto, que é a pessoa ficar congelada frente àquela situação de medo. Tá bom, Lisa, eu entendi no contexto aí da floresta, mas na minha vida, como eu vou saber se a ansiedade que eu sinto ela é normal ou ela é patológica? Então vamos partir da definição. Como eu disse, a ansiedade ela é uma emoção universal que surge diante dos desafios e ela tem uma função adaptativa. Então ela é uma emoção transitória, ela é proporcional ao estímulo perigoso que está ali aparecendo. E a gente pode usar como exemplo uma ansiedade antes da prova. Então, vamos lá. Você está em semana de prova na faculdade. Eu não sei a faculdade de vocês, mas a minha era assim, tinha uma prova por dia. Gera muita preocupação. É uma semana que naturalmente é ruim, não tem como você falar assim, nossa, eu adoro semana de provas, é super legal fazer uma prova todo dia, estudar muito e tal. Não, gera um medo, gera uma sensação, será que eu vou dar conta? Nossa, muita coisa para fazer. Às vezes ali você vai ter um pouco de dificuldade de iniciar o sono à noite, porque você vai pensar, caramba, amanhã tem tal prova, à tarde eu vou ter que estudar para tal coisa. Gera um desconforto, gera um receio, mas você tem que fazer uma avaliação se esse receio, se essa insegurança, ela é proporcional ao estímulo que você está recebendo. Então, assim, tá acontecendo isso, eu tô um pouco preocupada, mas não, no fundo eu sei que vai dar tudo certo, eu vou conseguir estudar amanhã, tenho uma dificuldade ali para dormir, mas em algum momento você consegue dormir, e isso é transitório. Passou a semana de prova, você não tem uma nova preocupação que está te tomando, tirando sua noite de sono e etc. É uma emoção que está acontecendo transitoriamente e de maneira adaptativa, porque até certo ponto o receio da prova que está por vir é o que te move a estudar também. Só que por outro lado tem também a ansiedade patológica, né? Que é a ansiedade que gera uma disfunção. E eu já vi muito isso acontecer, tá? É aquela ansiedade que a pessoa tem tanto medo de não dar conta de estudar, de não dar conta de dormir, de não dar conta de estudar todo o conteúdo que tem para estudar, que ela não consegue fazer nada. Ela não consegue dormir, ela não consegue estudar, ela senta para estudar, é como se as letras quase que embaralhassem, ela não consegue concentrar, ela não consegue estudar, ela é tomada por um medo, por uma angústia, que ela não consegue fazer aquilo que ela está com tanto medo de não conseguir fazer. E são sintomas que estão totalmente fora do controle da pessoa que está sentindo. É um medo, assim, que quem vê de fora é irracional frente ao estímulo que a pessoa está sendo submetida. Porque, assim, a pessoa racionalmente, ela até pode pensar, o que de pior pode acontecer? Meu Deus, é só uma prova. Só que ela não consegue controlar tudo que ela está sentindo. Ela não consegue, com essa resposta, concentrar, estudar e fazer o que ela precisa de fazer. Eventualmente, essa ansiedade vai entrando num crescente tão grande que a pessoa pode ter até mesmo crises. As famosas crises de pânico, por exemplo, o coração disparar muito, ela achar que vai morrer, que, enfim, faltar o ar, não conseguir respirar. Isso talvez para você não pareça algo tão palpável, mas é a realidade de muitas pessoas que sofrem de uma ansiedade muito exacerbada. Só que é importante eu pontuar uma coisa, gente. Eu tô dando aqui um exemplo muito específico, né, de uma ansiedade frente a uma semana de provas, por exemplo. Só que a pessoa com um transtorno de ansiedade, né, que tem uma ansiedade ali que se configura como um transtorno, está transtornando a vida dela, está gerando uma disfuncionalidade, essa pessoa, na maioria das vezes, ela não vai ter uma preocupação excessiva só com a semana de provas. Quando essa semana de provas acabar, ela vai ter uma nova preocupação. Vai surgir uma
sei lá, dor no pé, e aí ela vai começar a ruminar, acreditar que aquela dor pode ser uma coisa muito grave, que ela precisa procurar um médico, e se ela não conseguir marcar o médico? Eu gosto de dizer que a ansiedade é o transtorno do e se. A pessoa fica, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Será que isso vai acontecer? Porque ela está constantemente preocupada com o que vai acontecer. E eu costumo dizer com os pacientes assim, que o mais interessante é que não é só preocupada com o que vai acontecer, porque o que a pessoa imagina que vai acontecer costuma ser o pior cenário possível, que é um sintoma assim, muito característico da ansiedade, que é a catastrofização. É a pessoa catastrofizar, ela imaginar, ela não consegue imaginar que essa dor no pé pode ser só porque ela correu um pouco errado ontem. Ela imagina que é um tumor, que ela ainda não recebeu esse diagnóstico, e aí como que vai ser o processo de tratamento dela? É um cenário extremamente negativo que ela está imaginando. E a pessoa só consegue imaginar isso. Por mais que racionalmente uma pessoa coloque para ela outras possibilidades, ela acredita que só o pior cenário pode acontecer. E identificar esse transtorno precocemente e tratá-lo, seja de forma farmacológica ou não farmacológica, é fundamental. Porque, primeiro, porque gera muito sofrimento. Segundo, porque esse medo, essa ansiedade, essas preocupações, elas vão levando essa pessoa a uma disfuncionalidade. O impacto funcional é muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a ter muito medo de prova. Eu já vi acontecer da pessoa não conseguir estudar, embora ela fique horas sentada ali na mesa para estudar, ela não consegue estudar. Chega na prova, ela tem tanto medo da prova que ela começa a ter branco ali na hora de responder as questões, e aí começa a ir mal nas matérias, perde semestre por conta disso. Ou seja, o impacto se torna gigantesco frente a algo que é tratável. Então, assim, resumindo um pouco sobre o que a gente estava conversando, né? Quando eu devo me preocupar e pensar que o que eu tô sentindo ou que o meu colega tá sentindo pode ser um transtorno de ansiedade, ou seja, é um quadro médico que requer tratamento psiquiátrico, psicológico, que essa pessoa deve procurar ajuda. Primeira coisa, se existe uma interferência funcional significativa. Se o que a pessoa está sentindo está gerando impacto, está gerando prejuízo, está comprometendo áreas muito importantes da vida da pessoa, como desempenho acadêmico, profissional, relações interpessoais, tudo devido a essas preocupações excessivas e paralisantes. Outro sinal, outro indicativo que essa ansiedade ela pode ser patológica. Se a pessoa começa a apresentar sintomas físicos quando ela sente essa ansiedade. Então, sudorese, palpitação, falta de ar, tremores, são indicativos de que algo não está indo bem. Sugiro procurar um atendimento psiquiátrico e psicológico. E do ponto de vista cognitivo, dos pensamentos, o que pode caracterizar, o que pode ser um indicativo para mim que essa ansiedade não é normal, essa ansiedade é patológica? Medos irracionais, uma preocupação constante a respeito de tudo ao redor da pessoa, tudo que ela vive. Vejo muito na prática, que essas pessoas ansiosas, elas apresentam o que a gente chama de uma ruminação de pensamento, uma ruminação ansiosa, ou seja, a pessoa entra naquele looping ali de pensamento e ela só consegue pensar sobre isso. Ela tem uma preocupação, essa preocupação vira um pensamento e ela fica ali pensando só sobre esse pensamento. O que pode dar de errado, o que ela precisa fazer, como que ela vai resolver a situação, e se alguém tiver pensado mal sobre eu ter feito tal coisa de tal forma. Então fica ali um looping, uma ruminação mesmo desse pensamento, e todos esses pensamentos chegando a resultados muito catastróficos, muito negativos. Então vamos dar um exemplo assim. Eu vejo muito acontecer. A pessoa, ela, agiu de certa forma com um amigo. Ela falou ali alguma coisa, muitas vezes aquele amigo até esqueceu o que ela falou.
mas ela fica assim, nossa, fulano reagiu de tal forma quando eu falei isso. Será que ele pensou que eu quis dizer que eu não gostava de fulano? Nossa, mas se ele tiver pensado nisso e falar para fulano sobre isso, fulano nunca mais vai conversar comigo, vai falar para ciclano e no final das contas desse fluir de pensamentos negativos, ele fica sem nenhum amigo, ele fica sem ninguém. É um resultado absurdamente catastrófico frente a uma situação que talvez nem tenha acontecido exatamente da maneira que ele entendeu e interpretou inicialmente. E existe também uma diferença prática, tá? Entre a ansiedade que é dita normal e a ansiedade patológica. Como eu disse, a normal, ela tende a ser transitória. E mais importante, ela se resolve após o evento, ela se resolve após o gatilho que gerou aquele pensamento. Então, se a minha ansiedade é com as provas da faculdade, eu fiz as provas, a minha ansiedade melhorou. Já a ansiedade patológica, ela não se resolve após o gatilho. Então, nesse contexto, por exemplo, dessa preocupação, o outro amigo pode chegar e falar assim, fulano, tá tudo bem, eu nem entendi, eu não acho que você falou dessa forma. Só que a pessoa continua com aquela angústia, aquele pensamento. A ansiedade não se resolve, mesmo após a suspensão do gatilho estressor. Se você se percebe com sintomas de ansiedade que tem te trazido prejuízo, que tem te trazido uma certa disfuncionalidade, é fundamental que você procure ajuda. E não só se você tem certeza que sua ansiedade é patológica. Se você fica na dúvida se essa ansiedade que você está sentindo pode ser patológica, eu acho que vale a pena sim procurar uma avaliação psiquiátrica ou psicológica. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa ansiosa, ela convive com esses sintomas ao longo de toda uma vida. Então a pessoa e as pessoas ao redor dela interpretam esses sintomas, esse jeito de pensar, esse jeito de agir como uma característica da pessoa. Acredita que aquilo ali faz parte de quem ela é, é só o jeito dela, ela é mais preocupada mesmo. E na verdade isso pode ser sintoma, isso pode estar gerando um sofrimento significativo e um sofrimento que pode ser apaziguado. É muito comum eu receber no consultório pessoas muito deprimidas, e aí quando você vai investigando, você percebe que a pessoa conviveu com sintomas ansiosos muito disfuncionais e incapacitantes ao longo de toda a vida, até o momento que esses sintomas ficaram tão intensos, tão importantes, gerando tanto prejuízo, que a pessoa acabou deprimindo. Me entendam, não que uma coisa naturalmente leva a outra, mas às vezes a pessoa que tá ali sendo exposta a frustrações, não consegue, tentando estudar, não consegue ter os resultados que ela quer, ela fica ali naquilo bastante tempo, ela pode evoluir com um quadro de humor, um episódio depressivo, tá? Então é fundamental que essas pessoas que sofram de ansiedade, elas procurem ajuda, porque são sintomas que podem sim ser apaziguados. Esses sintomas, eles podem ser tratados de maneira farmacológica e de maneira não farmacológica. E não é um ou outro. Eu acredito muito no potencial dessas duas abordagens de maneira complementar quando há indicação. Do ponto de vista farmacológico, né, existem algumas medicações que a gente usa. Muitas vezes, na maioria dos casos, a gente acaba lançando mão dos antidepressivos para o tratamento de ansiedade. Mas é claro que quando o paciente fala para mim, Lisa, eu não estou disposta a tomar uma medicação, ou então, tá gerando um prejuízo, mas esse prejuízo não é tão significativo, eu quero tentar uma outra abordagem antes, a gente pode tentar uma abordagem psicoterápica, tá? E algumas mudanças de estilo de vida que sabidamente contribuem para a melhora desses sintomas ansiosos. Coisas que você já pode começar a fazer agora que você acredita que não está impactando, mas pode estar te gerando um sintoma ansioso. Diminuir o consumo de cafeína. Então, nós médicos, acadêmicos de medicina, a gente tem esse péssimo hábito de consumir muito café.
Café e bebidas estimulantes pioram muito os sintomas ansiosos, tá? Sono de qualidade. Não existe essa história de que é possível dormir pouco e viver bem no dia seguinte. Um sono de qualidade é fundamental não só para sua rotina, mas também para melhorar esses sintomas que você vem apresentando. A prática de atividade física. Se você pegar qualquer estudo relacionado ao tratamento da ansiedade, sempre haverá um estímulo à prática de atividade física, gerando um benefício tanto imediato pela sensação de bem-estar promovida ali pela atividade física, mas também a longo prazo. Então é uma base fundamental para o tratamento desses transtornos. Beleza, Elisa, eu resolvi então procurar uma ajuda psicológica, eu vou procurar uma terapia. Uma coisa que muita gente me pergunta: qual a melhor terapia para o tratamento de ansiedade, tá? É claro que se você for pegar guideline e tudo, vão ter algumas especificações, vão sugerir algumas terapias, mas o que eu falo para os pacientes no meu consultório é o seguinte: a melhor terapia é aquela que você vai de fato fazer. E na minha opinião, fazer terapia não é só estar lá toda sexta-feira, 2 horas da tarde. É estar entregue ao processo e confiar no profissional que está te atendendo, tá? Então, tem que ser um bom terapeuta, independente da abordagem dele. Tem que ser um bom terapeuta. Não é alguém que vai ficar só massageando seu ego, tá? Nem sempre terapia vai ser um momento confortável. É importante que você se sinta acolhido, é importante que haja transferência com o profissional que está te atendendo, mas não é sempre um mar de rosas, tá? Eu gosto muito de falar que para fazer uma omelete, a gente tem que quebrar os ovos. Então a terapia também vai ter momentos desconfortáveis, onde você vai ter que explorar áreas que você está evitando ao máximo colocar foco ali naquilo. Entender de onde vem esse padrão ansioso, de onde vem essas crenças, por exemplo, relacionada a provas, de onde vem essa crença de que você tem que dar conta de tudo, que você tem que tirar 110, que você precisa ser a melhor da turma. Então, a terapia é um espaço muito propenso e pode ser riquíssima as elaborações que você vai fazer por ali. Então, independente da escolha de entrar com medicação ou não, eu acredito muito que a terapia é fundamental na abordagem dos transtornos de ansiedade. E quem procurar primeiro, Lisa? O psiquiatra ou o psicólogo? Na minha percepção, não faz tanta diferença, não tem necessariamente uma ordem a ser seguida, tá? Às vezes eu recebo no consultório o paciente e se eu percebo que não tem indicação de medicação naquele momento, a gente começa a abordar outras mudanças de estilo de vida e eu faço o encaminhamento para um profissional da minha confiança, que a gente mantém ali um contato. Se em algum momento ele achar que tem indicação de entrar com medicação, eu entro com medicação aqui do consultório. Eu acho que o importante é você procurar nesse momento alguém que você confia. E se você tiver só um psiquiatra da sua confiança, vá nesse psiquiatra, converse com ele e peça indicação de um terapeuta ou vice-versa. Lembrando que o tratamento em saúde mental, ele é um tratamento compartilhado. Então, um psiquiatra bem engajado com um psicólogo e vice-versa é fundamental para um tratamento bem sucedido. E compartilhado não só entre esses dois profissionais. Você também faz parte desse tratamento, tá? Você precisa estar engajado nesse tratamento para que as coisas fluam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tenha conseguido me fazer clara para vocês conseguirem diferenciar uma ansiedade da outra e saber quando procurar ajuda quando for necessário. Então compartilhe aqui nos comentários as suas experiências, se você já viveu alguma dessas coisas que eu falei aqui, se vocês procuraram profissionais que ajudaram e vamos juntos construir uma jornada aí na medicina com mais saúde mental, mais propósito e menos ansiedade. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele amigo que pode estar sofrendo de ansiedade e até o nosso próximo vídeo.